município quiser quebrar o contrato, eles é obrigado a dar para vocês 120 milhões de reais da 4 anos. Coincide exatamente com a data da alteração do nome contratual da empresa. 2012, Odebrecht. 2016, eleição. 2017, muda para BRK. BRK vai até o ano 2020, eleição, muda para Paraguai Saneamento. Por que eu coloco o nome eleição? Porque sempre existem os argumentos para cada gestão, para cada vereador, argumentos que parecem plausíveis, argumentos que parecem ser coerentes, e as gestões e o parlamento do período acredita, confia, dá o crédito, e se faz uma nova dilação de prazo, vamos se dizendo. Só que aqui, observando as falas, a retórica que a excelência usou, reconheceu os erros, defendeu que o contrato deveria ser justo, também concordo, porque o contrato está sendo muito injusto, o município de Redenção, e agora eu vou dizer o porquê. Falou da agência reguladora, que sempre esteve fiscalizando, que não é verdade. A agência reguladora até então era só um cabide de emprego, até a regulamentação de 2025, que o Dr. René colocou de fato o que a agência reguladora tem que fazer, e fizemos essa batina agora do Ari. Então até então a agência reguladora não fiscalizava absolutamente nada, não servia para nada, só para emprego. O objetivo, como a Vossa Excelência falou, é água e esgoto, só que você falou de parceria dessa questão de água e esgoto. E aí falou do tripé da informação, que nós não temos informações, tanto que logo no início do meu mandato eu mandei um ofício que nunca foi respondido, no meu primeiro ano. Fala da adesão e logo em seguida da confiança, como o povo vai aderir a um contrato ou uma rede de água no qual ela não confia, onde a água tem um índice de cloro muito alto, não tem qualidade, o sabor de cloro é alto, as mulheres que tomam banho com essa água têm queda de cabelo, pessoas com doenças renais por conta do excesso de cloro, e os hospitais lotados. Logo em seguida falou de infraestrutura, que não vou nem discutir esse ponto mais, porque ficou muito bem claro de que está muito atrasado as infraestruturas. Gostei quando o senhor falou que conhece muito bem a totalidade do contrato, significa que cada ponto do contrato o senhor estudou, o senhor entende, o senhor sabe o que significa absolutamente tudo. E no meio do que o senhor explanou também, mencionou sobre a pandemia, que foi 8 anos depois do início do contrato. Então, em 8 anos não fez absolutamente nada, e quando chegou na pandemia justificou que não fez nada por causa da pandemia e por causa da guerra, pelo que eu compreendi. Quando a gente vai aqui para as questões contratuais, 16 anos, né, que já era para ter 85% do esgoto, nós não temos nada, só temos os que os loteamentos federais, se for as casas populares, entregaram, os condomínios fechados e os novos loteamentos, nós não temos nenhum esgoto, nenhum real de esgoto, e feito pela Araguaia Saneamento, BRK, Foz do Brasil ou Odebrecht. Tem uma outra coisa que é no artigo 18 do contrato, que é a taxa intensa de retorno, que é a garantia mínima. Se vocês não tiverem o lucro mínimo de 1% líquido, o município é obrigado a pagar para vocês a diferença. A BRK, quando o município de Redenção tentou, no ano de 2020, transferir a agência reguladora para a Arcon, ela se recusou a assinar por diversas vezes essa transferência para o órgão fiscalizador Arcon do Estado. Eu não sei se é porque uma agência mais criteriosa, porque a do município não estava funcionando, como eu falei, era um cabide de emprego. E a Arcon era uma mais técnica, era do Estado. Então, imagino eu que se fosse para a Arcon, provavelmente o contrato já teria tido problema. Outro problema, que é onde eu falo sobre o contrato, que o município de fato não tem equilíbrio no contrato, que o município saiu perdendo feio, é quando nós falamos sobre a encapação, que a gente vai lá para o investimento. Se vocês tiverem feito um investimento de 200 milhões de reais, por exemplo, em Redenção, que não é o caso, e tiver feito uma amortização apenas de 80, se o município quiser quebrar o contrato, eles é obrigado a dar para vocês 120 milhões de reais. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se encerrar o contrato, a diferença do contrato, que é 30 anos, que é o limite máximo permitido pela nossa legislação, se nós encerrássemos antes o contrato, o município é obrigado a ressarcir os lucros cessantes, o que você deixou de ganhar durante todo o período. E além disso, eu vi o senhor mencionando que vai fazer um novo financiamento para fazer a cobertura e cumprir com o contrato até o ano 2028. Sendo que na encapação fala que se eventualmente vocês adquirirem uma dívida de financiamento e o município decidir por bem encerrar o contrato, se de alguma maneira a gente conseguir chegar na quebra do contrato, o município ele vai ser obrigado a antecipar a dívida e quitar o financiamento, ressarcindo todo o dinheiro para vocês. E eu nada mais vejo do que esse ponto que você falou sobre o financiamento com a maneira de deixar o município mais refém ainda de vocês, já que o município não vai ter condições financeiras de ressarcir tudo isso que o contrato exige para que a gente possa substituir a empresa ou pegar a administração para o município de volta. Falou sobre a questão do reajuste. Mas a gente teve mudança de salário, teve a gasolina que aumentou. Será que tudo isso aumentou e comeu 100% do valor que deveria ser investido? Vamos imaginar aqui, que eu não lembro o valor exato agora, que é 100 milhões de investimento. Será que todo o reajuste salarial, será que todo esse ajuste de combustível para qual a frota de carro, será que consumiria 100% do valor de investimento? 100 milhões que seja? Eu acredito que não. Então, como não houve investimento muito baixo, eu acho que essa justificativa não é plausível. Ainda mais quando a gente fala sobre autonomia financeira, que o município jamais faria contrato com uma empresa que não tivesse condições financeiras de administrar a água de Redenção.
Porque um dos requisitos é a capacidade técnica e financeira para gerir a água. Como uma empresa como a Odebrecht, que era uma multinacional, não teria capacidade financeira de cumprir com os investimentos de acordo com o que está disposto no contrato. Se fosse assim, a gente pediria para a empresa abrir amanhã um CNPJ, pegar a água e falar que não dá conta de fazer, e empurrando com a barriga. E aí, fazendo uma conta aqui de padaria, uma conta simples de padaria, que o senhor falou aqui que tem 11.900 cadastros ativos, que se a gente for pegar uma média, claro que tem uns que pagam mais, um paga menos, vamos pegar uma média de R$100. R$100 de 11.900 clientes daria 1.190.000 mensais. Vamos imaginar que 60% disso é custo operacional. 60% de custo operacional dá um pouco mais de 700 mil, sobrando aí um valor de 490 mil reais mensais. Multiplicado por 12 daria 5.880.000 reais por ano. E cadê esse dinheiro que não foi investido na infraestrutura de esgoto, na infraestrutura de água? Então, quando falamos de diálogo, é muito bonito. Eu também gosto de dialogar, eu gosto de conversar. Eu respeito o senhor, respeito todas as pessoas. Só que nós, como representantes do povo, temos que entender que esse diálogo ele aconteceu diversas vezes, só que sem resultados práticos. Apenas conversas floridas, adiamentos, suspensão de dilação de prazo, e na prática não teve resultado algum. Então, aqui, eu queria falar com o presidente da OAB, o da agência reguladora, tá aqui o do PROCON. Essa questão do financiamento era muito séria. Eu queria que olhasse de perto a legalidade, porque se eles pegarem mais uma vez o financiamento, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei no contrato, o município não vai conseguir mais quebrar esse contrato de maneira nenhuma. Não vai conseguir substituir a empresa, então isso é meio que uma válvula de escape para que a empresa Araguaia Saneamento não entregue a empresa para outra empresa que tenha a capacidade técnica para gerir isso aí. Como bem mesmo você falou, a empresa continua o mesmo CNPJ, os mesmos donos, mas agora eu quero saber do senhor, sem pegar o financiamento, que eu acho que não há necessidade, que é um lucro de 5.800.000 por conta de padaria, que eu acho que é até mais, você não conseguiria fazer esse investimento total, sem pegar esse investimento e colocar mais uma vez a faca no pescoço do município de Redenção? Sem mais, né?